Olá! Dependendo de quem faz a previsão, a reforma da Previdência pode ser aprovada até o final de setembro ou início de novembro. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que presidiu a comissão especial do Senado que acompanhou a tramitação da reforma da Previdência na Câmara. Seja bem-vindo, senador. Obrigado por suas ordens. Senador, o senhor participou da primeira reunião do Colégio de Líderes após a aprovação da reforma da Previdência, né? O que ficou decidido? Olha, o presidente Davi Alcolumbre reuniu os líderes, nós discutimos, estavam presentes todos os líderes, e a senadora Simone Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, apresentou um calendário para que a tramitação da PEC, da Previdência, pudesse ocorrer nesse período. Esse calendário foi analisado por todos os líderes, algumas sugestões foram dadas, mas o principal do calendário foi atendido. Nós teremos audiências públicas, vamos discutir a proposta que veio da Câmara dos Deputados, com a participação, inclusive, do relator, o senador Tasso Gereissati, e depois de passar essa primeira parte na Comissão de Constituição e Justiça, claro, virá ao plenário para a primeira votação daqui da PEC, aprovando ela volta outra vez para a Comissão de Constituição e Justiça, onde terá a oportunidade de se oferecer emendas e concluir a sua votação em segundo turno. Eu creio que o calendário aprovado e apresentado e aprovado na reunião de líderes pela senadora Simone Tebet, que é a presidente e tem esse conhecimento daquilo que é importante fazer, dando oportunidade da discussão. Percebi também, como é o meu caso, que muitos dos senadores, eu vejo aí pela imprensa se falar que vai se aprovar como veio da Câmara, creio que não. Eu, por exemplo, vou apresentar emendas, outros senadores vão apresentar, não com esse rótulo de dizer, olha, não vamos carimbar o que veio da Câmara. É porque o Senado, como cada revisora, pode apresentar alguma contribuição. Hoje mesmo, discutindo isso com alguns senadores, inclusive foi colocado pelo senador Espiridião a mim, essa questão dos trabalhadores da mineração, que, às vezes, pelo trabalho, eles contraem doenças relacionadas com o trabalho. São vários casos da mineração que isso pode acontecer. Houve uma alteração, essa alteração precisa ser analisada, discutida, como também outros grupos de trabalhadores, não só da iniciativa privada, como também do setor público. Eu acho que nós vamos ter um bom entendimento. Nenhum de nós, dos líderes, estavam presentes, também não vejo isso, nenhuma posição de nenhum senador de radicalização para que possa dificultar a tramitação. Isso é pelo voto, o voto é pela consciência de cada um de nós que representamos os nossos estados, representamos aqui a federação. Mas houve a construção de um acordo para que a tramitação seja uma tramitação tranquila. Né? São vários projetos que o líder do governo se comprometeu a que o governo patrocine agora a aprovação, o presidente do Senado também. Exato, você tem toda a razão. Os governadores têm uma pauta chamada pauta federativa. Essa pauta, ela ainda não começou a tramitar completamente aqui no Congresso Nacional. Tanto que o Davi Alcolumbre, que é um dos que estão avalizando a aprovação dessa pauta, na presença de todos os senadores, ele disse que vai trazer na próxima semana, se eu não me engano, ou talvez em 8, 10 dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, para ele demonstrar aqui que a pauta federativa será analisada e aprovada no Congresso Nacional, paralela à PEC da Previdência. Eu deixei bem clara a minha posição. Os estados estão numa situação difícil. Não o meu estado da Bahia, está bem gerenciado pelo seu governador. Nós estamos pagando os funcionários em dia, os compromissos, os investimentos. E a Bahia também já fez a sua reforma da Previdência, Previdência, né? A Bahia já fez a reforma da Previdência em outubro de 2015. Já avançou a Bahia, lá em 2015, já prevendo essa situação. Então a Bahia está numa situação mais ou menos organizada. Mas se não tiver recursos extras, pode desorganizar. Mas os estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados que estão numa situação fiscal bem delicada. Então precisa de recursos extras. Quais são os recursos que podem chegar como recursos para os estados? Primeiro, é aprovar aqui
no Senado Federal, já que aprovou na Câmara, e o relator é o Cid Gomes, o senador Cid Gomes, esse projeto dessa PEC da seção onerosa, que vai render para a distribuição com cada estado, com os estados da federação, praticamente 11 bilhões de reais. Que é o resultado dos leilões das áreas do pré-sal. Exatamente, do pré-sal. Serão mais 11 bi para distribuir com os municípios. Depois vem o fim da Lei Candir. É imperioso acabar com a Lei Candir. Acabar com a Lei Candir e os estados, que são exportadores, eles terão, pelo ICMS, a oportunidade de dar um incentivo de exportação ou não. E também o compromisso do presidente da República, Bolsonaro, de pagar até dezembro 4 bilhões desse ano da Lei Candir para os estados. Depois tem uma PEC dos precatórios, estendendo até 2028 a possibilidade dos estados honrarem o pagamento dos precatórios. Com o prazo que está até agora, 2024, os estados não terão condição de pagar. Depois vem a PEC do Fundo Social, dos royalties, do petróleo e também do pré-sal, que começa o desembolso de 30% desses recursos, chegando em 8 anos até 70%. Portanto, são 4 PECs e um projeto, que é o projeto da securitização, já aprovamos no Senado, está na Câmara. O Rodrigo Maia, se quiser, pauta e aprova amanhã. Depois vem um projeto do Plano Mansueto, que já entrou pela Câmara, que o Rodrigo Maia tem compromisso de aprovar. Esse é projeto de lei. Projeto de lei. E isso atende à pauta dos governadores, inclusive os governadores do Nordeste. Que é o plano de recuperação fiscal dos estados. Exatamente, né? Exatamente. São recursos extras que poderão chegar aos estados e, consequentemente, dar um alívio. Senão, vai começar, já está assim, e vai aumentar a correria dos governadores pedindo recursos ao governo da União. Ou seja, não se pode pensar em resolver os problemas do governo federal sem dar solução a estados e municípios. Isso é fundamental para que o Pacto Federativo venha a existir no Brasil e os serviços públicos de maior interesse da população, saúde, educação, segurança pública e assistência social, possam ser e continuar sendo promovidos pelos estados e pelos municípios. A ideia é que essa pauta federativa, ela seja aprovada paralelamente, ela seja avaliada paralelamente à reforma da Previdência e aprovada antes? O ideal é que se aprove tudo junto, né? Depois que aprovar a PEC da Previdência, o governo, ou os homens do governo, ou os líderes do governo, não acelerarem para aprovar também. Mas eu não tenho por que não acreditar no presidente do Senado Federal, na palavra do Paulo Guedes, do Rodrigo Maia, do Fernando Bezerra, de todos eles que deram a palavra que vão aprovar esses itens aí que nós citamos, que é a chamada pauta do Pacto Federativo dos Governadores do Brasil. Então, essa pauta, ela na verdade, o compromisso com a aprovação dessa pauta é uma condição para o apoio. Muitos senadores fizeram para aprovar a reforma da Previdência, mas sem deixar de analisar a reforma e também sem deixar de oferecer alterações à letra da lei que veio lá da Câmara Federal. Senador, várias dessas pautas, elas prevêem perda de recursos pela União. Né? A seção onerosa, o leilão da seção onerosa, são recursos hoje que vão para a União. Né? A Lei Candir também. Olha, o governo, nos dois casos, da seção onerosa e também do Fundo Social, dos royalties, do petróleo, o governo tem a sua parcela também. A Lei Candir, quem perde são os estados, que dão os incentivos para as exportações. Esses incentivos, o governo federal ficou de restituir aos estados e nunca restituiu. Não vai perder absolutamente nada. Esse ano vai ser pago... Mas ganhou bastante nos últimos anos, desde a aprovação da lei. Exportação, né? Mas os estados que têm interesse em fazer as suas exportações daquilo que produz, eles podem continuar dando. Mas o estado é que tem autonomia de dar. Não tem que ter uma lei inflexível, feita pelo Congresso Nacional, para que os estados sigam isso. É preciso restabelecer 3 itens que são fundamentais para estados e municípios: a autonomia administrativa, financeira e política de estados e municípios. Senador, a gente tem uma pergunta de um internauta que acompanhou pelas redes sociais, está acompanhando pelas redes sociais a revista, que é o Osley Casado. Ele é da Gazeta do Nordeste. Hoje o governo tem votos necessários para aprovação? Olha, aqui no Senado Federal,
desde que se cumpra a pauta federativa, que é fundamental para os estados do Nordeste. O estado do Rio Grande do Norte, se não tiver recursos extras, não vai pagar salários. Outros estados também estão numa situação bem difícil. Está ali no fio da navalha entre pagar e atrasar pagamento. Minas Gerais está numa situação pré-falimentar, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro. Portanto, os recursos extras da pauta federativa podem fortalecer muito e induzir a votação de vários senadores a aprovar a reforma da Previdência com as alterações que eu citei aqui ontem. Eu, por exemplo, vou apresentar uma emenda do Fundo do Amparo ao Trabalhador. O PIS-PASEB dá, por ano, a arrecadação de 70 bilhões. Por que não pegar 20% disso e botar no fundo previdenciário e aliviar ao trabalhador do regime geral da Previdência? Pode sim. Esses recursos vão para onde? Vão para o BNDES. O Fundo de Amparo ao Trabalhador já tem lá no BNDES depositado 278 bilhões de reais. Você pode pegar durante 10 anos 20% disso, que dá 14 bi, e botar no fundo previdenciário e não prejudicar o fundo de a aposentadoria rural, a questão da pensão por morte, o benefício de prestação continuada. Ou seja, agir no lado social para a população mais desprotegida, que tem mais dificuldades do ponto de vista do trabalho e do ganho que ela tem para a manutenção das suas necessidades mínimas no Nordeste e no Brasil. Até porque, quando se fala em Nordeste, fica pensando que São Paulo não tem. Há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, lá no centro financeiro do Brasil, que é a Avenida Paulista, caiu um prédio, pegou fogo e caiu, com 450 pessoas passando fome, perto do centro financeiro. Esse país tem uma desigualdade social muito grande. Só vai ter condição de melhorar isso com educação, com saúde de boa qualidade, com assistência social e com recursos para que os estados e municípios possam ofertar serviços públicos de boa qualidade. E quem está na ponta é quem atende. É o município, através do prefeito, é o estado, através do governador dos seus estados. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Otto Alencar sobre a reforma da Previdência. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 2211, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.